Paz seja com todos, amém, meus irmãos? Que bênção que nós estamos chegando ao nosso 6º dia de jejum dos 21 dias para viver em liberdade. E como todos vocês sabem, nós todos os dias estamos compartilhando uma palavra, referente ao nosso dia de jejum. E como não pode ser diferente, hoje no nosso 6º dia, eu vou estar disponibilizando aqui através desse vídeo a nossa palavra de hoje, uma vez que não poderei estar presente com os irmãos, tá bom? O tema da nossa mensagem de hoje, do 6º dia, é: Eu fui comprado por um alto preço. E o texto que nós vamos usar está em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da paz de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Sabe o que a gente pode entender aqui? É que nós não podemos ser conduzidos pelos desejos da nossa alma. Percebe? Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito, porque nós fomos comprados por um alto preço. Agora, o Deus que habita em nós precisa viver através de nós. Sabe o que os humanistas dizem muitas vezes? E não só eles, tem gente que pensa dessa maneira também. Olha o que eles dizem: eu sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Eles não sabem que eles não são, não são de jeito nenhum, né? Um viver na busca, na verdade o que eles fazem é um viver em busca do seu próprio ego, ou seja, da satisfação do seu próprio ego. E eles acabam se auto-justificando, dizendo que são capitão da alma deles. Na verdade, irmãos, quem vive dessa maneira, ele vive, dependente, da sua alma. Para onde a sua alma quer conduzir, eles irão. A alma é que leva as pessoas para onde ela bem quer, tá? Então, vamos observar aqui o seguinte: aquilo que muitos chamam de liberdade é, na verdade, escravidão. Tem muita gente que confunde liberdade com escravidão, As pessoas, na verdade, são escravas dos seus vícios, escravas dos seus prazeres, e elas dizem que, na verdade, elas são livres para fazer o que quer. E esse é um engano, sabe? Olha só, vamos entender uma coisa aqui. Nós fomos vendidos ao mercado de escravo do pecado. Jesus nos comprou do reino das trevas e nos salvou de nós mesmos. Não nos pertencemos mais. Fomos comprados por um preço muito alto, o precioso sangue de Jesus. Não somos mais escravos do pecado, e sim servos de Cristo. Sabe, o que qualifica você para ser servo de Cristo agora, é o fato de Jesus ter pago o preço por você. Veja bem, esse preço ele foi, irmãos, fantástico. A Bíblia diz, sabe o quê? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E quando Jesus morreu naquela cruz, foi esse dom gratuito, esse presente de Deus que o Senhor Jesus conquistou ali na cruz, que foi a vida eterna. E você sabe aonde está essa vida eterna hoje? Ela habita dentro de você, porque a vida eterna é a vida do próprio Deus. Presta atenção, Jesus, inclusive, nos ensina sobre isso, o fato dele ter entregado a sua vida ali na cruz foi justamente para esse resgate da posição em que você estava, para te trazer para uma nova posição, Uma posição que você vivia como escravo do pecado, escravo dos prazeres desse mundo. O Senhor agora te trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Então presta atenção. O fato de sermos, o fato de nós sermos servos, nos traz, na verdade, a liberdade, sabe? O cético pode dizer: e daí? Um servo continua sendo um escravo. É lógico que vão ter gente que vão falar isso, mas o Senhor me comprou
eu vivia na escravidão, o Senhor me comprou para me ser servo, mas servo não continua sendo escravo? Presta atenção, mas isto não é necessariamente a verdade. Não deixe que a terminologia lhe confunda, né? O benefício presente mais prático em sermos filhos de Deus é a liberdade. Ser escravo do pecado é escravidão. Ser servo de Deus é ser livre. Então, como você é servo de Deus hoje, você pode dizer que você é livre. Você não é mais escravo. Apesar de que o apóstolo Paulo, ele se considerou escravo de Cristo. Quer dizer, foi uma entrega total, sabe, irmãos? Quando você se entrega tanto ao Senhor, naquele sentido de que você pode fazer de mim o que você quiser. Essa é a intensidade que o Senhor precisa com que nós nos entreguemos a Ele, sabe? Então, como pessoas que pertencem a Deus, nós temos liberdade de 3 maneiras. Primeiro, estamos livres da lei. Quando você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Jesus cumpriu a lei, hoje você não tem mais que cumprir aquela lei do Antigo Testamento, porque nós estamos livres, né, da condenação da lei. A lei diz, não faça isso para que sejamos justos, mas Gálatas 5:1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Que coisa maravilhosa. Então, a pessoa que é motivada pelo legalismo da lei vai se sentir como se fosse amaldiçoada e condenada durante toda a sua vida. Mas viver no Espírito nos dá vida e liberdade. Que fantástico. Então, segunda coisa que é, estamos livres do passado. O teu passado não tem mais poder sobre ti. Você foi livre do passado. No dia em que você entregou sua vida para Jesus, você foi redimido, lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Entenda, e porque vós, filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. A Bíblia diz que você é herdeiro com Cristo, co-herdeiro de todas as promessas. Olha que coisa fantástica. Você não é mais escravo. Um escravo nunca quer um herdeiro. Você agora é filho, e por ser filho, você é herdeiro de todas as promessas do Senhor para a sua vida. Pastor, o que eu tenho que fazer hoje? Você tem que apenas tomar posse disso. Crer e tomar posse disso. Amém? Então veja bem, outrora, porém, não conhecendo a Deus, nós servíamos a deuses que por natureza não o são. Gálatas 4, 6 e 8. Vocês podem ir conferindo os versículos aí. É um grande privilégio ver Deus libertando pessoas do passado. Como filhos de Deus, já não somos mais um resultado do nosso passado. Temos uma nova herança, somos herdeiros de Deus. Olha, a maior libertação que aconteceu na sua vida foi do seu passado. Ainda tem muito crente, muitos dos irmãos vivendo do seu passado, das migalhas do passado, dos problemas do passado, das prisões do passado, e não tem se libertado disso. Presta atenção, quando Jesus morreu na cruz, ele também te libertou da escravidão do seu passado, né? Primeiro ele te libertou da lei, segundo ele te libertou também da escravidão do seu passado, e terceiro, né, nós podemos ficar livre do pecado. A única forma pelo qual podemos fazer isto é se compreendermos que fomos comprados por um preço e que o Espírito Santo agora vive em nós, capacitando-nos a viver as nossas vidas para Ele, livre da escravidão do pecado. Então presta atenção, isso é forte, sabe? O Espírito Santo que já habita dentro de você, ele vai capacitando você todos os dias para você ter mais certeza ainda de que você é livre do pecado. O pecado já não tem mais poder sobre a sua vida. Então você que acha que porque você cometeu um pecado, você já está afastado do céu, você já está afastado do Senhor. Tem até aqueles que acreditam que o Espírito Santo saiu deles, né, quando pecou. Isso não existe na palavra, percebe? Então você foi livre uma vez por toda dos seus pecados, porque o sangue de Jesus
vertido naquela cruz é que te purifica de todo pecado, sabe? Ele nos sensibiliza aos ataques de Satanás e nos dá o poder para não pecar e viver em obediência ao nosso Pai Celeste. Mas a escolha continua sendo nossa. Deixe-me ilustrar a nossa liberdade em Cristo com a parábola que se segue. Olha só o que diz aqui. A libertação dos escravos. A escravidão nos Estados Unidos foi abolida pela 13ª emenda de 18 de dezembro de 1865. Quantos escravos existiam no dia 19 de dezembro? Na verdade, não deveria haver nenhum, mas muitos continuam a viver como escravos, porque eles nunca conheceram a verdade. Outros chegaram a saber e acreditavam ser livres, mas escolheram viver da mesma forma que antes. Agora, suponhamos que vários latifundiários ficassem arrasados pela proclamação da emancipação. Fomos arruinados. A escravatura foi abolida, perdemos a batalha que lutávamos para manter os nossos escravos, mas o seu principal porta-voz respondesse astutamente: não necessariamente, enquanto eles ainda pensarem que são escravos, a proclamação da emancipação não causará nenhum efeito prático. Nós não temos mais o direito legal sobre eles, mas muitos deles ainda não sabem disto. Não permita que os seus escravos descubram a verdade, e o seu controle sobre eles não será nem ao menos desafiado. Percebe? O que mantém muitas pessoas aprisionadas na escravidão é o fato delas não saberem que são livres, né? Muitas têm isso simplesmente na cabeça de que se Cristo te libertou, você é livre, mas não tem essa palavra como revelação. São livres, mas vivem como escravos. Então as pessoas precisam ter revelação de que realmente elas são livres e não precisam mais viver debaixo de acusação e de condenação da lei, nem de condenação do pecado e nem de condenação do seu passado. Então, preste atenção. Um fazendeiro de algodão perguntou: mas o que vai acontecer se a notícia se espalhar? Não entre em pânico, ainda temos mais uma bala na agulha. Pode ser que não consigamos fazer com que eles não escutem a notícia, mas nós ainda podemos fazer com que eles não compreendam aquilo que estão escutando. Eles não me chamam de pai da mentira por acaso. Nós ainda temos o potencial de enganar o mundo inteiro. Simplesmente diga que eles mal interpretaram a 13ª emenda. Diga que eles serão libertados e não que eles já são livres. A verdade que eles ouviram é somente teórica e não de fato. Algum dia, quem sabe, eles poderão se beneficiar dela, mas não agora. Então, muita gente entende que ainda vão ser livres ainda no futuro, quando na verdade o Senhor pagou um preço para libertá-las agora. Elas podem ser livres agora. E aí continua dizendo assim, mas eles estarão esperando que eu diga isto mesmo. Eles não vão acreditar em mim. Se for assim, você selecione alguns que sejam persuasivos e que ainda acreditam que são escravos e deixe que eles falem por você. Olha, que coisa. Tem muita gente que não é só a gente estar na vida da igreja e acreditar ainda que vamos ser livres, que ainda somos escravos, né? Vivemos como escravos. Mas tem gente que nos ensina isso, coloca isso na nossa cabeça e a gente vai começando a acreditar e vive a nossa vida cristã assim, um inferno, achando que nós somos escravos e servindo ao Senhor para merecer alguma coisa. Percebe? Então, olha só, se fosse assim, aqui, lembre-se de que a maioria desses escravos já nasceram na escravidão e foram escravos por toda a vida. Tudo o que temos que fazer é enganá-los, para que eles continuem a pensar como escravos. Enquanto eles continuarem a fazer as coisas que os escravos fazem, não será difícil convencê-los de que eles ainda devem ser escravos. Vão manter uma identidade de escravos por causa das coisas que eles fazem. No entanto, e no exato momento que eles tentarem professar que não são mais escravos, é só você sussurrar dos seus ouvidos:
Como é que você pode pensar que não é escravo se você continua fazendo as coisas que os escravos fazem? Além do que nós temos a habilidade de acusar os irmãos dia e noite. Tem pessoas que eles são livres, mas eles agem como escravos, né? Cristo libertou eles, mas as atitudes deles são atitude de escravo, percebe? Então, você precisa saber que você é livre. Você não precisa mais agir como escravo, porque o Senhor te libertou. Ele pagou um preço por você. E no momento que você, uma vez sendo liberto, você quer viver como escravo, você desqualifica aquele que decidiu pagar um preço por você. Você desonra aquele que pagou um preço por você, a saber, Jesus Cristo. E um preço muito alto. Ele morreu na cruz. Ele derramou o sangue dele para pagar o preço, para te resgatar da escravidão. Então hoje você pode saber e dizer, declarar que você é livre em nome de Jesus. Amém? Hoje você pode declarar que você é livre. Então, ser servo é um ato de pertencer. Você é servo do Senhor, você pertence ao Senhor. Então, um outro benefício prático que temos sendo servos do Senhor, de Cristo, é sabermos que pertencemos. Então, saber que pertencemos vem suprir uma das maiores carências que temos. Se nós não pertencemos, este fato como uma carência genuína, nunca conseguiremos compreender o que realmente vem a ser a pressão do grupo. A pressão para que nos conformemos e evitemos dessa forma a rejeição é tão forte ao ponto de crentes fazerem concessões para conseguir alguma forma de aceitação. Mas preste atenção, observe isso aqui. Mas se sei que pertenço a Deus, o meu Pai Celestial, que nunca vai me deixar ou abandonar, terei o poder de resistir e não fazer concessões para ganhar aceitação, mesmo que isso significa ficar sozinho. Que coisa maravilhosa, né? Isso é poderoso. Se você pertence a um grupo, meu irmão, carrega a responsabilidade de viver de acordo com as regras estabelecidas por esse grupo. Se você quebrar as regras do grupo, é bem possível que perca o direito de ser membro do grupo. Mas quando você pertence a Deus, Ele promete que nunca vai lhe deixar ou abandonar. Percebe? Você nunca será abandonado. Você não vai só parte de um grupo. Você é filho. E uma vez filho, você nunca vai ser deixado. Nunca vai ser abandonado. Preste atenção. Ele promete que nunca vai lhe deixar ou abandonar. E Ele lhe dá o seu Espírito Santo para testificar que você é seu filho. Embora você possa vir a quebrar as suas regras, nunca vai perder o seu direito de ser membro. Lembre-me. Uma vez que, quando era jovem, aqui, eu lembro dessa história aqui, o pastor Neil contando. Ele disse que uma vez ele lembra que quando ele era jovem, né, de que ele surgia da obscuridade e ele fez uma jornada fenomenal numa partida de futebol. As pessoas nas arquibancadas queriam saber quem ele era. E ele ouvia um homem dizendo: quem é aquele garoto de quem ele é, né? E ele diz que lembra que foi com muito orgulho que ele disse que pertencia ao Marvin Anderson. Foi uma experiência positiva dele, né? Aqui nesse discurso. Mas também pode ser constrangedor quando alguém lhe comporta mal e as pessoas perguntam: de quem é que ele é filho? De quem é que essa pessoa é filho? E aí, por causa do comportamento, pega feio para o pai, pega mal para o pai, né, dessa pessoa que se comporta mal, e a pessoa diz: eu sou filho do José, eu sou filho da Maria, eu sou filho do Júlio, né? Então, e pega mal para o pai um filho se apresentar dessa maneira, um filho que se comporta mal. Agora, que pertenço a Deus, levo comigo uma responsabilidade, isso é sério. Agora que você pertence a Deus, você carrega contigo uma responsabilidade. Então, quando as pessoas dizem: bem, de quem ele é, de quem o Júlio é, de quem a Oseli é, de quem o Fábio é, de quem a Grace é, de quem o Evaldo é, de quem a Ana é, de quem a Francisca é, né? A resposta é: eu pertenço a Deus. Essa é a resposta que você precisa dar. As Escrituras dizem de forma muito clara que nós pertencemos a Deus. Sendo assim,
devemos honrá-lo com os nossos corpos. Não é algo negativo ser um servo de Deus, muito pelo contrário, é muito positivo. É uma alegria poder dizer que fui comprado por um alto preço. Amém, meu irmão? Nós fomos comprados por um alto preço. Agora, finalizando, uma vez tendo dito, né, essa lição, tendo dado essa lição para você, ao finalizar aqui, nesse momento, você vai se colocar aí de joelho ou feche seus olhos, onde quer que você esteja vendo, que eu quero orar por você nesse jejum, tá bom? Pai querido, graças te dou por esse irmão que ouviu essa palavra e que nesse momento se curva o seu coração perante o Senhor. Que o Senhor Jesus venha recompensá-lo por esse trabalho do jejum, porque ele tirou esses 21 dias para jejuar diante do Senhor, intensificando a oração por essas questões que ele tem apresentado nesses dias. Hoje é o 6º dia, e que o Senhor possa grandemente, Pai, recompensá-lo, abençoando em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nesses dias pelos nossos alvos, os alvos da igreja, levarmos o maior número de pessoas para o encontro, os alvos de multiplicação de célula. Nós oramos pelos alvos, meu Senhor, de batismo, né? Em nome de Jesus, esses alvos que nós temos apresentado diante do Senhor. E nós oramos nesse momento também, meu Deus, pela salvação. Aí nesse momento da oração você vai falar com o Senhor as pessoas que você está orando para a salvação. Nós oramos pela salvação, Senhor, dessas pessoas que temos apresentado em nome de Jesus. Salvação dos nossos irmãos, os maridos das nossas irmãs que já estão na igreja e os maridos ainda não estão. Nós oramos por eles, cremos no teu poder sobre a vida deles, cremos que o Senhor manifesta o teu poder, que o Senhor se revele a eles, para que eles venham ser alcançados pela tua graça, em nome de Jesus. Nós oramos também nesse momento pelo congresso de jovem, que esse congresso venha gerar grandes resultados, tocar poderosamente a vida desses jovens, tocar poderosamente a vida, meu Deus, dos diáconos que estarão também no congresso de diaconato nessa noite. Senhor, nós oramos, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Abençoa cada um dos meus irmãos que apresentam seu coração ao Senhor, que apresentam a oração ao Senhor, que apresentam cada causa nesse jejum ao Senhor. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Finalizando aqui, informando para os meus irmãos que amanhã nós estaremos juntos. Tudo bem, meus irmãos? Amanhã nós estaremos juntos em nome de Jesus, se Deus quiser. Fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe.